Iscaerá a todos, estamos começando aí mais uma aula de xamanismo, a nossa 13ª aula, e começamos hoje um novo caminho. Vamos aprender hoje a trabalhar com um novo elemento dentro da roda de cura. Então entramos hoje em Naruê a pé. Ni, Naruê a pé. Então Ni, que é no, na, do, da, Naruê, que é terra, a pé, que é caminho. Então agora o que vai acontecer é, assim como nos demais caminhos, nas demais rodas, agora o elemento terra, ele vai fazer aí papel principal dentro da terapia, dentro da roda de cura. É ele que vai comandar a movimentação dos demais elementos. Então a gente vai ter agora a junção, então, da terra com ar, vamos ter a junção da terra com fogo e vamos ter a junção da terra com a água, fora a potencialização do elemento terra-terra. Esse caminho é um caminho, né, o caminho de terra, é o caminho onde a gente entra em contato de uma forma profunda com a Mãe Terra, que é esse ser maravilhoso que nos mantém, que nos sustenta, que nos fornece tudo o que nós precisamos para mantermos aí a nossa vida, né, para termos aí o alimento do corpo, da mente, da alma, onde tudo acontece, né, a Mãe Terra que sustenta a manifestação de todos os elementos, que sustenta a manifestação de toda a vida. Então a Mãe Terra realmente ela é bem reverenciada dentro do caminho xamânico e não é por menos, né? Eu acho que ela é perfeita e ela, assim como nós, assim como o nosso corpo, assim como todos os corpos energéticos, estão em movimento e estão sempre buscando o equilíbrio, com a Mãe Terra não é diferente. Tanto é verdade que a gente percebe a questão como é muito bem organizada os ecossistemas, né? Então, quanto à cadeia alimentar e de todos os bichos, né? Então, insetos, animais. Como é interessante, né? Com a falta de um, há toda uma desestabilização até o ponto que a própria natureza arranja um jeito de retornar aí pro equilíbrio. Quem sabe até, né? Nós que estamos passando por essa questão da pandemia, que não seja também uma das maneiras aí de um despertar da Mãe Terra, para que a gente realmente entenda que nós fazemos parte dela, ela não é nossa, né? Nós, cada ser, né, aqui no planeta, cada ser da humanidade faz parte da Mãe Terra, e ninguém, por mais dinheiro que você detenha, você não consegue controlá-la, né? Você não consegue possuí-la, né? Você pode moldá-la, você pode transformá-la, mas mesmo assim os resultados dependerão dela, né? Então nós estamos aí realmente, acho que voltando para essa questão de que nós fazemos parte dessa grandiosidade que é a Mãe Terra. Quando a gente fala Naruê, Naruê seria a terra essencial, né? Então é a terra vibratória, a terra energia. A gente pode falar Ibici, Ibici sim, já seria a Mãe Terra. Então Ibici. Ibi é terra, Si é ventre, é energia gestadora, é geração, é útero, né? Então que tem bem a ver com mãe, né? Então Ibici pode ser muito bem traduzido como Mãe Terra. Então Ibi é terra, toda terra fértil é chamada Ibi, e Ibici então é a nossa Mãe Terra. Nesse caminho da Terra, a gente vai entender que as energias elas vão do sutil até o mais denso, até o palpável. E é justamente esse é o grande papel da Terra, né, do elemento Terra. Né? Então ele condensa, né, as vibrações, ele condensa as energias, ele densifica, ele fortalece. Né? Se não existe a energia Terra na criação do universo,
as energias se movimentariam, né? E aí quando elas vão se juntando, legal, elas se juntariam. Mas não existiria um magnetismo, né? Não existiria uma energia que densificasse essa movimentação. Logo em seguida, o que ia acontecer? Dissipar. Então as energias não iriam se aglutinar, elas não iriam se aglomerar, elas não iriam se engrandecer, né? As energias simplesmente se manifestariam, se envolveriam, se juntariam, mas logo em seguida já dissipariam, né? Porque assim é a energia, né, disso, de qualquer um dos elementos, se a gente não tem aí justamente a base, que é a Terra, que densifica as manifestações, que densifica a movimentação, né, de todos os elementos, todas as vibrações. Além disso, a Mãe Terra também nos remete muito à questão dos ancestrais, né? Tem um pensamento muito bonito dentro da tradição xamânica, que é que as pegadas e os passos nossos ancestrais estão registrados na Terra. E aí, seja de forma física e aparente, né? Então, de nós termos resquícios, né, de outras tradições, de outras civilizações, e até mesmo energético, né? Então, energético, vibratório, a gente ainda mantém aí essa conexão com os nossos ancestrais. Então, é bem bonito, né? Então, nós darmos valor pelas tradições, pelos rituais transmitidos, pelo conhecimento transmitido, a gente tem que agradecer aí a Mãe Terra por ela nos dar essa oportunidade. Então, de continuidade, né, da nossa espécie, continuidade, né, então dessa movimentação humana, espiritual, que seja. Né, mas ela que nos fornece cenário propício para que nós sigamos aí em frente, para irmos nos lapidando, nos aperfeiçoando. A Mãe Terra também fala muito sobre a questão dos corpos, né? A Mãe Terra, o caminho, né, da Terra, fala muito sobre essa questão, né? Então, dos corpos, né? Que nós temos o corpo também, do mesmo jeito que nós temos os elementos, do mais sutil até o mais denso, os nossos corpos funcionam da mesma maneira. Nós vamos ter também o nosso corpo mais denso, né, que é o nosso corpo físico, e aí nós vamos sutilizando os nossos campos, sutilizando aí os nossos corpos, até encontrarmos aí o nosso corpo mais sutil e mais etérico. O mais denso é o corpo físico. Depois, o que vai ficar um pouquinho menos denso é o nosso campo ou corpo emocional, onde ficam registrados aí as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Então tudo aquilo que a gente pensa, todo o nosso conhecimento fica muito, né, se movimentando nesse campo mental. Depois nós temos o campo emocional, onde registra as nossas sensações, a nossa sensibilidade, as nossas emoções. Depois nós vamos ter o nosso campo energético, que seria justamente a movimentação dos outros corpos. E aí, por fim, o mais sutil deles é o nosso campo, o corpo espiritual. Existe uma interação bem interessante entre esses corpos. Todos eles funcionam de maneiras muito, mas muito semelhantes, né? Ou seja, nosso corpo físico ele é super inteligente, né? Então existe toda a movimentação inconsciente, né? E que nem nós não precisamos ficar pensando em respirar, em fazer o coração bater, né? Então existe muita coisa que é automatizada, né? Automática. Nos outros campos também existe uma parte que é consciente, uma parte que é inconsciente, é uma movimentação natural, até para que eles existam, para que eles permaneçam, né? Mesmo que seja de uma forma bem desgringolada, mas pelo menos para eles funcionarem no mínimo do que eles têm que funcionar, do que eles têm que existir. Né? Então existe essa interação, existe essa inteligência dos campos e dos corpos. E quando eu falo dessa inteligência dos campos e dos corpos, do mesmo jeito que o nosso campo físico, o nosso corpo físico, está o tempo inteiro tentando aí se readequar e se reequilibrar, né? Porque isso é a cada segundo, né? O nosso sistema como um todo
tá aí percebendo então a temperatura, a movimentação, a quantidade de líquidos, a quantidade de sólido, a quantidade disso, a quantidade daquilo, e está o tempo inteiro, né, tentando manter o equilíbrio, né, das funções corpóreas. Os outros campos, os demais corpos, também farão a mesma coisa. Né? Então, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo energético, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental. Né? Então, com eles todos, eles sempre vão estar tentando aí se reorganizar e se equilibrar. É que do mesmo jeito que nós não ajudamos muito o nosso corpo físico a se manter saudável, e aí quando começa a aparecer um monte de desequilíbrios, isso também acontece lá com os outros corpos. Então quando a gente não faz por onde, quando a gente não ajuda, fica difícil que esses corpos se mantenham aí no equilíbrio que precisam ter. Tá? Outra coisa que a gente trabalha bastante aí na roda de Naruê é justamente as doenças que chegam no físico, porque se elas chegam no físico, então elas se densificaram. Né? Então são padrões, movimentações energéticas que nós temos nos outros campos e que acabam se refletindo no campo físico. Tem questões kármicas, muita gente fala, Gerson, mas também tem as questões kármicas, existem questões kármicas. E essas questões kármicas também foram causadas por um desequilíbrio nos outros campos, né? Seja no mental, seja no emocional, no energético, no espiritual. Existe a questão de como nós tratamos o nosso corpo físico? Sim, existe. Mas, queira ou não, depende muito da nossa energia do que determinada movimentação vai causar. Então depende muito mais dos nossos outros campos, né? Então o residual, que vai ficar no nosso físico, do que propriamente o que nós estamos fazendo. Quer ver? Vou pegar um exemplo. Se você não se exercita, aí vai acarretar um monte de problemas pro corpo. Tá, é verdade isso. Mas esse não se exercitar, queira ou não, está relacionado com a movimentação do que você pensa e do que você sente. Ou seja, são padrões que se iniciam nos demais campos, que a gente chama de campos mais sutis. E depois é que acaba chegando na própria movimentação do corpo físico. Então, assim, que existe isso? Existe. Então, existe a questão da movimentação, o que eu faço com o meu físico é o que vai... Né? Não é tudo que vem lá do sutil. Mas, queira ou não, está tudo atrelado. Porque eu só vou ter determinada atitude com o meu corpo físico, né, de acordo com o conteúdo que eu tenho, tanto mentalmente quanto emocionalmente. Então, isso daí é interessante que fique claro. Se surgiram aí algumas dúvidas quanto a isso, depois a gente pode destrinchar mais, posso me aprofundar mais sobre isso, que tem bastante coisa para falar. Mas também não quero me alongar muito, né, e ficar falando sobre corpos e sobre a questão de doenças e desequilíbrios. O que mais? Então tem essa questão do desequilíbrio, que o corpo está sempre tentando se equilibrar, e isso é totalmente elemento terra. O elemento terra é o que nos alimenta, e ele é o que fortalece, enraiza tudo aquilo que está bom, né, tudo aquilo que nos faz bem. Ele que nos dá concentração, foco, ele que nos dá segurança. Então a gente só trilha um caminho equilibrado graças ao elemento terra. Então o elemento terra é aquele que vai trazer o equilíbrio em todos os sentidos, fortalecendo o equilíbrio. Né? Porque os demais elementos, eles tiram excesso e colocam energia, tiram excesso e colocam energia. E na terra também vai tirar o excesso, vai colocar energia, mas ela tem uma propriedade de enraizar o nosso padrão, para poder manter, né, por mais tempo aquele tipo de movimentação, né, aquele padrão que nós alcançamos. Então a Mãe Terra vai ser muito utilizada para trazer segurança, né, vai ser muito utilizada para finalizar determinados tratamentos, determinadas situações, fechamentos de ciclo, novas etapas. Então o elemento terra a gente trabalha bastante coisa, a roda de terra a gente consegue trabalhar bastante coisa. E aí no próximo vídeo eu vou ensinar então o Ayoki e Naruê.